Olá, boa noite. Vamos voltar com as aventuras do David. Agora ele conhece a nova personagem, que vai ser uma das personagens a partir de agora principal do livro, né? A Paula Steve, ou Steve. Só que eu vou sempre me referir a ela a Paula, que eu acho melhor. Então vamos lá, capítulo 6, e vamos continuar a leitura. Paula nunca soube que o simples fato de poder vê-la de novo foi o que me persuadiu a visitar Lady Vitória. Tomei essa decisão antes mesmo de perdê-la de vista. De fato, durante o resto do dia não consegui tirar da cabeça sua imagem, tampouco as estranhas fichas de meu avô, ou o homem de preto que a havia afugentado, e que não voltei a avistar pelos corredores do Hotel Wellington. Me desculpem pelo barulho, às vezes barulho da rua entra aqui dentro de casa. Se passa uma moto, dependendo do barulho, entra aqui. Então, não considerem, por favor. Vamos lá. Naquela tarde, perambulei por lá até que o sol se pôs. E fiz um pouco de exercício na academia, dei algumas voltas na piscina e tentei telefonar para minha mãe, algumas vezes a fim de contar o que acontecera. Como eu temia, porém, não a encontrei. Então Susan, que eu achei em seu escritório da Trinity, já estava saindo de férias. Esclareceu que a minha mãe havia aproveitado minha ausência para ir a Galway com algumas amigas. Você já falou com o dono do Primos Calmos? Acrescentou com certa ironia. Ainda não, admiti, lembrando-me de repente daquela obrigação. Em agosto, essa cidade para, mas não se preocupe. Na segunda-feira eu vou começar a dar alguns telefonemas. Insista e certifique-se de que seja um exemplar completo. Às vezes, os bibliófilos despedaçam esse tipo de obra para conseguir mais dinheiro vendendo folhas soltas. Eu sei, fique tranquila, consigo detectar um especulador quando o vejo. Como já não era hora de ligar para ninguém, eu me surpreendi pensando que tinha outras prioridades. Antes de sair para jantar, em um terraço perto de Porta de la Alcalá, pesquisei na internet onde ficava a casa da velha escritora. Logo que fucei seu endereço no Google Street View e descobri que ela morava bem perto do hotel do famoso Parque do Retiro. Paula havia escrito no verso em seu cartão que me esperariam por volta das 8 da noite, quando o calor abrandara no topo. Supus então que Lady Godma deveria ser a única senhora endinheirada da capital que não viajara ao norte das férias de verão e que não tinha casa com piscina nos arredores. Não que fosse uma mártir por isso, morar em um apartamento de frente para uma área verde, mais emblemática da capital e com vista para a copa de 19 mil árvores e histórico lago projetado para as exóticas batalhas navais das dinastias de Edimburgo, salas de exposições, quiosques de músicas, estátuas de fontes com grandes coleções de arte
da cidade a um passo, e isso deve ser mais que suficiente para não precisar buscar nenhum outro lugar refúgio no planeta. Na manhã do dia do nosso encontro, cada vez mais inquieto ante a perspectiva de nos vermos depois de tantos anos, fui almoçar em um pequeno restaurante perto do Museu do Prado. Após um bom papo admirando as obras-primas de Velázquez, El Greco e Rubens, recorri outra vez ao notebook. Estava curioso para saber o que havia sido de Lady Godman desde a última vez que eu a vira. A grande dama do mistério, como era definida nos blogs literários que consultei, parecia estar na decadência de sua carreira. Mas não porque tivesse resignado a semelhante destino. Aquela que havia sido protegida de meu avô esbanjava fortaleza narrativa, lançando uma novidade a cada 15 meses. Sua última obra, As Visões de Patmos, havia sido publicada por uma pequena editora valenciana. Apesar disso, a autora mantinha uma admirável agenda de apresentações e outros eventos. Dava 5 ou 6 palestras por mês em clubes de leitura e principalmente dava aulas na Faculdade de Letras e dirigia um discreto programa de literatura experimental, destinado aos alunos de alto nível. Talvez por isso Lady Godman desse a impressão de pertencer alheia ao destino comercial de sua obra. Eu sabia que ela dependia da venda de seus romances para viver. Não dependia das vendas de seus romances para viver. E nem para massagear seu ego. Contudo, a singularidade daquela dama ia além do dinheiro. Em uma de suas entrevistas, garantiu que nessa etapa da vida acreditava cumprir com seu karma, com um desígnio supremo que estava muito acima das conquistas materiais e que só manifestava quando ensinava a outros a arte de escrever. Vou repetir. Interessante esse trecho aqui. Com o desígnio supremo de que estava muito acima das conquistas materiais e que só se manifestava quando ensinava a outros a arte de escrever. Karma. A palavra escapou de meus lábios. Chamou-me a atenção que Lady Victoria usasse como sinônimo de destino, como se acreditasse, emulando o meu Parmenides, de que nossa sina fosse algo inefável, traçada por um tipo de inteligência cósmica, talvez ao estilo aborrecido dos mouros, dos gregos, irmãos de Thanato, a morte, e de que era a perdição. Uma mente suprema como qual, de vez em quando, é utilizada em suas formas adequadas. Algum atrevido se comunicava e recebia, entre aspas, a verdade. A palavra é a chave para se chegar à alma do mundo.
declarou Lady Godman a outro desses jornais digitais. E nós, entre aspas, abre aspas, e nós, escritores, somos xamãs, de que velamos por ela, fecha aspas. Que interessante. Vou repetir. Uma mente suprema com a qual, de vez em quando, utilizando as fórmulas adequadas, algum atrevido se comunicava e recebia, abre aspas, a verdade, fecha aspas. A palavra, abre aspas, a palavra é a chave para se chegar à alma do mundo, fecha aspas. Declarou Lady Godman com outro desses jornais digitais. E nós, escritores, abre aspas, somos os xamãs que velamos por ela. Interessante, né? Inclusive as palavras que estão entre aspas são palavras que normalmente os escritores, quando colocam os aspas, é pra gente prestar atenção. Presta atenção nessas frases, é interessante mesmo. Né? Bacana. Pareceu-me que, quanto a assumir o papel de xamã, Victoria Godman levava a missão ao pé da letra. No último artigo que li, ela contava que, nos meses de verão, escrevia muito de madrugada e depois do almoço entregava-se à secreta vocação de caçar talentos para o seu programa de literatura experimental. Aquilo que me lembrou algo que eu lera uma vez sobre Gabriel Garcia Marques, que um mês por ano se fechava em um grupo de alunos da escolha, eu não sei ler espanhol, aqui tem uma partinha em espanhol aqui, né? Mas eu vou ler em português, normal. Da Escola Internacional Cine Televisão de Santo Antônio de los Banos, em Havana, só para lhes mostrar como se conta um conto. Isso de Godman parecia mais ambicioso, se é que era possível. Precisamos de um exercício de novos escritores para salvar a humanidade dos perigos que as espreitam, disse. Se encontrasse apenas um que valesse a pena, eu o obrigaria a escrever, mesmo que ele não quisesse. Interessante. Sim, definitivamente ela teria se dado muito bem com Susan Peter. Capítulo 7. Apareci diante da suntuosa fachada da casa de Victoria Godman às 8 em ponto. Era domingo, e como esperado, no caminho até a rua Menendez Pelayo, não encontrei viva alma, sem trânsito, com as melhores lojas fechadas para as férias, as ruas cheirando a asfalto novo. A fronteira entre o bairro de Marquês de Salamanca e o Retiro lembrava um cenário cinematográfico, pós-apocalíptico. Até a rua Alcalá, que fica perto dali, e os guias da capital descrevem como uma das mais lotadas do sul da Europa, estava deserta. A entrada da residência de Lady Godman ostentava um antigo acesso de carruagens, vigiando por um porteiro com olhos de coruja, do tríptico O Jardim das Delícias Terrenas de Bosch.
Nessa hora, o bom homem, um tipo enxuto, peludo, uniformizado e com um terno, 2 números acima do que deveria ser, assistia a reprise da final da última Copa do Mundo em um pequeno televisor. E me ignorou. Passei pela guarita, adentrando com certo senso de admiração. Um grande saguão revestido de gesso e que dava acesso aos elevadores. A construção inteira cheirava verniz. Enormes lustres de ferro pendiam do teto. Os tapetes eram adornados de flores lis amarelas. Até o velho elevador do fundo contava com seu próprio detalhe fundamental. Um barco revestido de veludo vermelho no qual o viajante podia descansar enquanto subia ao 5º andar em meio ao lento solavanco ferroviário. Em Dublin, uma casa assim seria monumento nacional, ou a residência do primeiro-ministro. Talvez por isso tenha me surpreendido que a própria dona abrisse a porta para mim. Eu teria imaginado, sei lá, uma dessas empregadas filipinas uniformizadas com avental cinza e lenço de algodão, tão típicas das novelas de outra época, que me conduziria a uma antessala e me pediria para guardá-la ali. Boa noite, Victoria Godman sorriu orgulhosa, examinando-me de cima a baixo, com evidente satisfação. De imediato, uma nuvem de perfume violeta me rodeou. Bem-vindo, David. Como você mudou? Está a cara de seu avô. Entre, por favor. Eu estava esperando por você. Então deu-me 2 beijos e fechou a porta atrás de si. A mulher, com cerca de 65 anos, me transmitiu uma agradável sensação de confiança. Pareceu-me mais jovem pessoalmente do que nas fotos, que eu acabara de xeretar na internet.